Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Vanderlei Abreu, sou advogado trabalhista. Pessoal, andei um pouco sumido, mas estive doente, mas agora eu já estou bem. Estamos voltando com força total para gravar para vocês. Hoje eu vou falar um assunto, pessoal, que está muito em voga hoje, que a gente está escutando na televisão, nós estamos vendo nos jornais, televisão, que é a jornada 6 por 1, a extinção da jornada 6 por 1. É um projeto de lei encabeçado pela deputada Érica Hilton do PSOL. Bom, vamos falar primeiro como que é e como que talvez se torne, desde que passe, da forma que a gente imagina no Congresso. Hoje é o seguinte, a partir de 5/10/88, com o advento da Constituição, da nossa Constituição de 88, a jornada de trabalho foi fixada dentro da Constituição da seguinte forma: o empregado trabalhará 8 horas diárias, até 8 horas, e até 44 horas semanais. Eu quero só fazer uma diferenciação aqui para a gente só fechar esse assunto. Isso é empregado privado, tá? O serviço público, o empregado já trabalha 40 horas semanais, porque ele trabalha de segunda a sexta, 8 horas. Tá? E não trabalha de sábado e domingo, que é chamada semana inglesa. Tá? Bom, a proposta da deputada é acabar com a jornada 6 por 1 e que o máximo de serviço seriam 6 horas por dia e numa jornada de 4 dias trabalhados e 3 de descanso, sem redução salarial. Isso, de uma certa forma, a gente vê com bons olhos. Por quê? O empregado, isso já tem vários estudos a respeito. O empregado vai produzir mais e vai trabalhar mais desde que ele descanse. Quanto mais ele descansar, maior é a produtividade. Ou seja, as horas que ele estiver em repouso e ele estiver realmente tranquilo, descansando, ele vai produzir muito mais na empresa. Então, para a empresa é um ganho significativo, tá? Por outro lado, esse projeto, ele traz uma série de categorias que estão contra, dentre elas o comércio. Por quê? Existem áreas do comércio, como por exemplo, supermercados, pessoal dos postos de gasolina, que eles trabalham todos os dias. Hipermercados, o pessoal trabalha de domingo a domingo. E aí, com essa escala, o que eles costuma ser feito? Eles dão uma folga no domingo, aí tem algum outro funcionário, e fazem o serviço 6 por 1, quer dizer, o empregado trabalha 2 domingos por mês, 2 de folga, mas ele trabalha direto, e 8 horas por dia. Segundo o setor, isso vai, ao contrário, em vez de diminuir, vai encarecer para eles, porque vai aumentar os custos, e os produtos ficarão mais caros. Então, essa queda de braço é uma coisa para se pensar, tá? Porque isso aí está vindo, é uma onda que nós estamos criando hoje, é uma onda que está vindo, que a gente chama de nova industrialização 4.0, que leva a outros fatores. Como exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer dois exemplos. Primeiro, o home office, que é uma realidade já. Existem pessoas que trabalham em home office e agora já está sendo regulado o home office para algumas profissões. As empresas acham que é até interessante, dependendo do profissional que é, ele trabalhar na casa dele, que diminui os custos da empresa. Outro caso, que está vindo aí, que está no começo, e a gente ainda não tem uma noção do que é a inteligência artificial, que eu acho que vai ser uma coisa, já está sendo uma coisa fantástica, vai melhorar cada vez mais. Então, isso vai empurrar o trabalhador para que ele trabalhe menos, tá? Outra coisa, ele vai ter que ser especializado. Eu acredito que aquelas carreiras básicas, como serviços gerais, o pessoal que trabalha no controle de acesso, portaria, pessoal da vigilância, vai alterar significativamente esses cargos. Inclusive, outro dia, pessoal, eu vi uma reportagem, não foi agora, ultimamente, não, já faz um tempinho, sobre os caminhões na Alemanha transportando mercadoria sem o motorista.
Para o Brasil, isso não é uma realidade ainda, mas vai se tornar. Como o carro híbrido, que ainda não é uma realidade para esse país, né? Por causa de uma série de problemas que ele tem. Eu já escutei, inclusive, depoimento de gente que comprou o carro, que para carregar foi difícil. Mas o importante é, a Erika Hilton, a deputada, ela tá dando a contribuição dela e eu acho positivo. Porque as pessoas vão ter mais tempo para permanecer com a família, né? E elas vão produzir muito mais, porque elas vão se sentir preparadas para produzir melhor. Então, pessoal, eu acho que isso é uma coisa fantástica, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E a gente tem que pensar sempre que é o melhor para o empregado. E quando o empregado trabalha bem e ele está feliz, ele vai produzir mais. Por conseguinte, a empresa vai ganhar. E acho que para se fazer um grande país, nós precisamos disso. Que a classe operária trabalhe bastante, mas que esteja bem, tenha os frutos do trabalho dela, quer dizer, ela receba esses frutos, e ao mesmo tempo ela em contraprestação, ela passe isso para a indústria. E que a nossa indústria se modernize e que possa competir a nível internacional. Tá? Como, por exemplo, a gente vê na agropecuária, que a gente fala, hoje em dia tem até o pessoal sempre fala, tudo é agro, mas o agro ele conseguiu essa modernização. Hoje o cara que está no agro não é aquele empregado base. Existem ainda os safristas, pessoal que colhe laranja e por aí vai, mas existe muito equipamento de última geração. Existem empregados que entram naquelas colheitadeiras que a gente vê, um cara ele anda não sei quantos hectares colhendo aquilo ou plantando e a máquina trabalha, só que ele tem que ter um curso e ele é específico esse curso. Essa é uma outra coisa importante. Diminuir a jornada é importante, sim, mas a gente tem que qualificar essas pessoas. Como? A gente tem que dar, a indústria tem que dar acesso para que essas pessoas possam se qualificar e que elas possam desempenhar essas outras funções, né, que estão vindo por aí. Inclusive, o Elon Musk, naquela história que ele teve do foguete, que eu achei sensacional, aquela parte do foguete voltar, eles já estão, eu não sei se já lançaram, mas estava para lançar o primeiro robô com biotipo humano. Eu acho fantástico isso. Uma outra face, a gente vai pensar, mas o robô vai começar uma linha de produção de automóvel. Esse robô vai trabalhar e aquele que é empregado, que depende dessa linha, como que ele vai trabalhar? Aí entra a história da especialização. Ele vai coordenar o robô para trabalhar. Tá? Mas só para vocês entenderem, a jornada, como eu estava dizendo, a jornada ela é importante e ela leva todos esses braços que a gente viu. O empregado vai estar feliz, ele vai estar trabalhando melhor e vai produzir. Então eu espero em Deus que realmente o Congresso aprove e que esse projeto passe, porque é uma forma de ajudar não só os empregados, mas o próprio país. E que mesmo os setores que são contrários, que eles sentem numa mesa de negociação e que negociem um acordo que seja bom para ambas as partes, para que aí a gente possa ter que esse PL seja aprovado e que ao mesmo tempo que o PL seja aprovado, que seja, a gente veja que realmente vai ser implementada uma coisa boa e que se torne aí a nova jornada do brasileiro. Outro detalhe, as outras jornadas, como 12 por 36 e demais, elas não serão alteradas, tá? O pessoal que trabalha 12 por 36, a jornada continuaria a mesma, apenas a 6 por 1. Pessoal, um abraço a todos e o próximo vídeo nós vamos entrar com outro assunto. Queria dizer para vocês que o importante na vida é a gente fazer tudo com amor e paixão. E a gente fazendo assim, a gente se sente bem. E a vida, a gente tem que pensar sempre o seguinte, a vida é uma só. Então, viva a vida, gente. Um abraço a todos.